Capítulo 2. Antes e depois do quebrantamento. O quebrantamento do homem exterior é a experiência de todos aqueles que servem a Deus. Deve acontecer antes que Ele possa nos usar de modo eficaz. Quando alguém está trabalhando para Deus, duas possibilidades podem surgir. Primeiramente, é possível que, com o homem exterior intacto, o espírito da pessoa seja inerte e incapaz de funcionar. Se for uma pessoa habilidosa, sua mente governa seu trabalho. Se for uma pessoa compassiva, as emoções controlam suas ações. Tal trabalho pode parecer bem-sucedido, mas não pode trazer as pessoas a Deus. Em segundo lugar, o espírito pode aparecer revestido dos pensamentos ou das emoções da própria pessoa. O resultado é misturado e impuro. Tal obra trará os homens para uma experiência mista e impura. Estas duas condições enfraquecem nosso serviço a Deus. Se desejarmos trabalhar de modo eficaz, devemos reconhecer que, basicamente, é o Espírito que vivifica. Mais cedo ou mais tarde, se não no primeiro dia da nossa salvação, então, talvez 10 anos mais tarde, devemos reconhecer este fato. Muitos têm de ser trazidos ao fim da sua sabedoria e ver o vazio da sua labuta antes de saberem quão inúteis são seus muitos pensamentos, suas variadas emoções. Não importa quantas pessoas você pode atrair com seus pensamentos ou emoções, o resultado vem a ser nada. Finalmente devemos confessar: é o Espírito que vivifica. Somente o Espírito faz as pessoas viverem. O homem pode ser trazido para a vida somente pelo Espírito. Muitas pessoas que servem ao Senhor chegam a enxergar este fato somente depois de passarem por muita tristeza e muitos fracassos. Finalmente, a palavra do Senhor passa a ter significado para elas. Aquilo que vivifica é o Espírito. Quando o Espírito é liberado, os pecadores podem nascer de novo e os santos podem ser estabelecidos. Quando a vida é comunicada através do canal do Espírito, aqueles que a recebem nascem de novo. Quando a vida é fornecida através do Espírito para os crentes, resulta em serem estabelecidos. Sem o Espírito, não pode haver novo nascimento, nem estabelecimento. Uma coisa notável é que Deus não quer fazer distinção entre o seu Espírito e o nosso Espírito. Há muitos lugares na Bíblia onde é impossível determinar se a palavra Espírito indica nosso espírito humano ou o Espírito de Deus. Os tradutores bíblicos, desde Lutero até os estudiosos da atualidade que labutaram nas versões, não conseguiram resolver se a palavra Espírito, conforme é usada em muitos lugares no Novo Testamento, se refere ao espírito humano ou Espírito de Deus. Da Bíblia inteira, Romanos 8 é muito provavelmente o capítulo em que a palavra Espírito é empregada mais frequentemente. Quem pode discernir quantas vezes a palavra Espírito neste capítulo se refere ao espírito humano e quantas vezes ao Espírito de Deus? Em várias versões existentes, a palavra pneuma espírito, às vezes é escrita com uma letra maiúscula, noutras ocasiões, com uma letra minúscula. É evidente que estas versões não concordam entre si, e a opinião de qualquer pessoa individualmente não é definitiva. É simplesmente impossível distinguir. Quando, na regeneração, recebemos nosso novo Espírito, recebemos o Espírito de Deus, também. No momento em que nosso espírito humano é ressuscitado do estado da morte, recebemos o Espírito Santo. Frequentemente dizemos que o Espírito Santo habita em nosso espírito, mas achamos difícil discernir qual é o Espírito Santo e qual é nosso próprio espírito. O Espírito Santo e nosso espírito se combinaram tanto, que embora cada um seja individual, não são facilmente distinguidos. Deste modo, a liberação do Espírito é a liberação do espírito humano, bem como a do Espírito Santo, que está no espírito do homem. Visto que Espírito Santo e o nosso Espírito são unidos em um só, 1 Coríntios 6:17, podem ser distinguidos somente no nome, e não no fato. E visto que a liberação de um importa na liberação dos dois, outros podem tocar o Espírito Santo quando tocam no nosso Espírito. Graças a Deus, porque à medida em que você deixa as pessoas entrarem em contato com o seu Espírito, deixa-as terem contato com Deus. O seu Espírito trouxe o Espírito Santo aos homens.
Quando o Espírito Santo está operando, precisa ser transportado pelo espírito humano. A eletricidade numa lâmpada elétrica não viaja como raio. Deve ser conduzida através de fios elétricos. Se você quiser usar eletricidade, precisa de um fio elétrico para trazê-la até você. De modo semelhante, o Espírito de Deus faz uso do espírito humano para transmiti-lo, e através dele, ele é trazido ao homem. Toda pessoa que recebeu a graça, tem o Espírito Santo habitando no seu espírito. Se pode ser usado pelo Senhor, ou não, depende, não do seu espírito, mas, sim, do seu homem exterior. A dificuldade de muitas pessoas é que seu homem exterior não foi quebrantado. Não há evidência daquele caráter marcado pelo sangue, daquelas chagas ou cicatrizes. Assim, o Espírito de Deus é aprisionado dentro do espírito do homem e não pode romper e sair. Às vezes o nosso homem exterior está ativo, mas o homem interior permanece inativo. O homem exterior se manifesta, enquanto que o homem interior fica para trás. Alguns problemas práticos. Vamos passar tudo isto em revista através de alguns problemas práticos. Tomemos a pregação como um exemplo. Quão frequentemente podemos estar pregando com sinceridade, dando uma mensagem bem preparada e sólida, mas interiormente nos sentimos frios como gelo. Ansiamos por animar os outros, mas nós mesmos não ficamos comovidos. Há falta de harmonia entre o homem exterior e o interior. O homem exterior está suado com o calor, mas o homem interior está tremendo de frio. Podemos contar aos outros quão grande é o amor do Senhor, mas pessoalmente não somos tocados por ele. Podemos contar aos outros quão trágico é o sofrimento da cruz, mas, ao voltar para nosso quarto, podemos rir. O que podemos fazer a respeito disto? Nossa mente pode labutar, nossas emoções podem ser energizadas, mas, o tempo todo, temos a sensação de que o homem interior está meramente observando os acontecimentos. O homem exterior e o interior não estão unidos. Considere outra situação. O homem interior está sendo devorado pelo zelo. A pessoa quer gritar, mas nada consegue expressar. Depois de falar por muito tempo, parece que ainda está andando em círculos. Quanto mais solicitude sente por dentro, tanto mais frio se torna do lado de fora. Anseia por falar, mas não consegue achar expressão. Quando se encontra com um pecador, seu homem interior tem vontade de chorar, mas ele não consegue derramar uma lágrima. Há um senso de urgência dentro dele, mas quando sobe ao púlpito e procura gritar, vê-se perdido num labirinto de palavras. Uma situação desta é muito penosa. A causa radical é a mesma. A casca externa ainda se apega a ele. O exterior não obedece aos ditames do interior, chorando por dentro, mas por fora, sem se comover, sofrendo por dentro, mas por fora, intocado, cheio de pensamentos por dentro, mas por fora, a mente parece estar em branco. O espírito ainda tem de descobrir um meio de atravessar a casca. Deste modo, o quebrantamento do homem exterior é a primeira lição para toda pessoa que deseja aprender a servir a Deus. Aquele que é verdadeiramente usado por Deus é aquele cujo pensamento e emoção externas não agem independentemente. Se não aprendermos esta lição, a nossa eficácia será grandemente prejudicada. Que Deus nos traga ao lugar em que o homem exterior é completamente quebrantado. Quando prevalecer esta condição, haverá fim desta atividade exterior com a inércia interior. Acabará o chorar interior com a compostura exterior. Acabará a abundância de pensamentos interiores para os quais não há expressão. Você não ficará pobre em pensamentos. Você não precisará empregar 20 frases para expressar o que pode ser dito em 2. Seus pensamentos ajudarão o seu espírito ao invés de atrapalhá-lo. De modo semelhante, nossas emoções também são uma casca muito dura. Muitos que desejam estar felizes não podem expressar felicidade, ou talvez queiram chorar, sem, porém, consegui-lo. Se o Senhor tiver ferido nosso homem exterior através da disciplina ou da iluminação do Espírito Santo, poderemos expressar alegria ou tristeza conforme os ditames do interior. A liberação do Espírito nos possibilita permanecer cada vez mais em Deus.
tocamos o espírito da revelação na Bíblia. Sem esforço, nosso espírito pode receber a revelação divina. Quando estamos testemunhando ou pregando, transmitimos a palavra de Deus através do nosso espírito. Além disto, podemos muito espontaneamente entrar em contato com o espírito dos outros, mediante o nosso espírito. Sempre que alguém lá em nossa presença, podemos tirar a medida dele, avaliar que tipo de pessoa é, qual atitude está adotando, que tipo de cristão é, e qual é a sua necessidade. Nosso espírito pode tocar o espírito dele. E o que é maravilhoso, é que outros facilmente entram em contato com o nosso espírito. No caso de alguns, apenas temos um encontro com seus pensamentos, com suas emoções, ou com sua vontade. Depois de conversar com eles durante horas a fio, ainda não encontramos a pessoa real, embora ambos sejamos cristãos. A casca exterior é grossa demais para outras pessoas tocarem o homem interior. Com o quebrantamento do homem exterior, o espírito começa a fluir e sempre está aberto diante de outras pessoas. Aventurando-se e recolhendo-se. Uma vez que o homem exterior tenha sido quebrantado, o espírito do homem muito naturalmente permanece na presença de Deus sem cessar. 2 anos depois de certo irmão ter confiado no Senhor, leu The Practice of the Presence of God, a prática da presença de Deus, de irmão Lavrense. Depois de lê-lo, sentiu-se aflito com seu fracasso quanto a permanecer incessantemente na presença de Deus como o irmão Lavrense. Naqueles tempos, tinha encontros com um horário marcado para orar com alguém. Por quê? Bem, a Bíblia diz: orai sem cessar, e eles mudaram a expressão para orai toda a hora. Cada vez que ouviam o relógio bater a hora, oravam. Esforçavam-se ao máximo para recolher-se em Deus, porque achavam que não podiam manter-se na presença contínua de Deus. Era como se tivessem ido embora quietamente enquanto trabalhavam, e, assim, precisassem rapidamente recolher-se em Deus. Ou se pró um rápido retorno para Deus. Doutra forma, achar-se-iam ausentes de Deus durante o dia inteiro. Oravam frequentemente, passando dias inteiros orando no dia do Senhor e metade do dia aos sábados. Assim continuavam, durante 2 ou 3 anos. Mesmo assim, o problema ainda permanecia. Recolhendo-se, desfrutavam da presença de Deus, mas ao saírem para fora, perdiam-na. Naturalmente, este problema não é só deles. Tal é a experiência de muitos cristãos. Indica que estamos procurando manter a presença de Deus por meio da nossa memória. O senso da sua presença flutua de acordo com a nossa memória. Quando nós nos lembramos, há a consciência da sua presença. Se não, não há nenhuma. Isto é pura tolice, pois a presença de Deus está no espírito e não na memória. Para solucionar este problema, devemos primeiramente resolver a questão do quebrantamento do homem exterior. Visto que nem nossa emoção nem nosso pensamento têm a mesma natureza que Deus, não podem ser juntados com Ele. O Evangelho segundo João, capítulo 4, mostra-nos a natureza de Deus. Deus é Espírito. Somente nosso espírito é da mesma natureza de Deus, logo, pode ser eternamente unido com Ele. Se procurarmos chegar a obter a presença de Deus por meio de dirigir nosso pensamento, então, quando não estamos nos concentrando, sua presença parece ser perdida. Além disto, se procurarmos usar nossa emoção para conclamar a presença de Deus, então, tão logo que nossa emoção se relaxa, sua presença parece ter ido embora. Às vezes estamos felizes, e tomamos este fato por termos a presença de Deus. Deste modo, quando a felicidade cessa, a presença foge. Ou podemos supor que sua presença está conosco enquanto lastimamos e choramos. Infelizmente, não podemos derramar lágrimas durante nossa vida inteira. Logo, nossas lágrimas se secarão, e depois, a presença de Deus desaparece. Tanto nossos pensamentos quanto nossas emoções são energias humanas. Todas as atividades devem chegar ao fim. Se procurarmos manter a presença de Deus com a atividade, então, quando a atividade cessa, sua presença termina. A presença de Deus requer uma natureza igual à dele. Somente o homem interior é da mesma natureza de Deus. Através dele,
Exclusivamente, a presença de Deus pode ser manifestada. Quando o homem exterior está em atividades, estas podem perturbar o homem interior, mas o homem exterior não é um ajudador, e, sim, um perturbador. Quando o homem exterior é quebrantado, o homem interior desfruta de paz diante de Deus. Deus nos deu Espírito para nos capacitar a corresponder a Ele. O homem exterior, no entanto, sempre está correspondendo às coisas de fora, e daí nos priva da presença de Deus. Não podemos destruir todas as coisas do lado de fora, mas podemos quebrantar o homem exterior. Não podemos acabar com todas as coisas que existem fora. Estes milhões e bilhões de coisas no mundo estão totalmente além do nosso controle. Cada vez que alguma coisa acontece, nosso homem exterior corresponderá. Todavia não conseguimos desfrutar em paz da presença de Deus. Concluímos, portanto, que experimentar a presença de Deus depende do quebrantamento do nosso homem exterior. Se, pela misericórdia de Deus, nosso homem exterior foi quebrantado, podemos ser caracterizados da seguinte maneira: ontem estávamos cheios de curiosidade, mas hoje é impossível ser curioso. Anteriormente, nossas emoções podiam facilmente ser despertadas, ou movendo nosso amor, a mais delicada das emoções, ou provocando nossa ira, a mais grosseira delas. Mas agora, sejam quantas forem as coisas que vierem às multidões por cima de nós, nosso homem interior fica imperturbável, a presença de Deus fica imutável, e nossa paz interior permanece sem a mais leve agitação. Torna-se evidente que o quebrantamento do homem exterior é a base para desfrutar da presença de Deus. O irmão Lavrense estava ocupado em serviços de cozinha. As pessoas pediam, impacientes, as coisas que queriam. Embora houvesse o tinido de pratos e utensílios, seu homem interior não se perturbava. Podia sentir a presença de Deus no lufa-lufa de uma cozinha tanto quanto na oração em momentos quietos. Porque estava impervio aos barulhos externos. Aprenderá a comungar no seu espírito e desconsiderar a vida da sua alma. Alguns acham que, para ter a presença de Deus, seu ambiente deve estar livre de perturbações, tais como o tinido dos pratos. Quanto mais longe estão da humanidade, tanto melhor poderão sentir a presença de Deus. Que erro! O problema acha-se, não nos pratos, nem nas outras pessoas, mas, sim, neles mesmos. Deus não vai livrar-nos dos pratos, livrar-nos-á das nossas respostas. Não importa quão barulhento fica lá fora, o lado de dentro não precisa corresponder. Visto que o Senhor quebrantou nosso homem externo, simplesmente reagimos como se não tivéssemos ouvido. Louvado seja Deus! Podemos possuir uma audição muito afinada, mas, devido à obra de graça em nossas vidas, não estamos influenciados de modo algum pelas coisas que fazem pressões sobre nosso homem exterior. Podemos ficar diante de Deus em tais ocasiões tanto quanto, quando estivermos orando sozinhos. Uma vez que o homem exterior é quebrantado, a pessoa já não precisa retrair-se em direção de Deus, pois sempre está na presença de Deus. Não é assim no caso daquele cujo homem exterior ainda está intacto. Depois de fazer algum dever, precisa voltar, pois supõe que se movimentou para longe de Deus. Até mesmo ao fazer a obra do Senhor, escapa daquele a quem serve. Assim, parece que a melhor coisa para ele é deixar de fazer movimento algum. Apesar disto, os que conhecem a Deus não precisam voltar, porque nunca se ausentaram. Desfrutam da presença de Deus quando consagram um dia à oração, e desfrutam da mesma presença em grau muito semelhante quando estão ativamente ocupados nas tarefas da vida diária. Talvez seja nossa experiência comum que, ao nos aproximarmos de Deus, sentimos sua presença, ao passo que, se estamos ocupados em alguma atividade, a despeito da nossa vigilância, sentimos que, de alguma maneira, nos afastamos, indo à deriva. Suponhamos, por exemplo, que estamos pregando o Evangelho ou procurando edificar as pessoas. Depois de certo tempo, temos vontade de nos ajoelhar para orar. Mas temos alguma ideia de que primeiramente devemos nos recolher em Deus.
De alguma maneira, a nossa conversa com as pessoas nos levou um pouco para longe de Deus, de modo que, na oração, primeiramente devamos nos aproximar mais dele. Perdemos a presença de Deus, e, portanto, agora ela deve nos ser restaurada. Ou talvez estejamos ocupados com alguma tarefa caseira tal qual esfregar o assoalho. Ao completar nossa tarefa, resolvemos orar. Mais uma vez, sentimos que fizemos uma longa viagem e que devemos voltar. Qual é a resposta? O quebrantamento do homem exterior torna desnecessárias tais voltas. Sentimos a presença de Deus na nossa conversação tanto quanto ao ajoelhar-nos em oração. Cumprir nossas tarefas diárias não nos afasta de Deus, logo, não precisamos voltar. Agora, consideremos um caso extremo para ilustrar este fato. A ira é o mais violento dos sentimentos humanos. Mas a Bíblia não nos proíbe de ficarmos zangados, porque nem toda a ira se relaciona com o pecado. Irai-vos, mas não pequeis, diz a Bíblia. Mesmo assim, a ira de qualquer tipo é tão forte que quase chega ao pecado. Não achamos amai, mas não pequeis, nem sede meigos, mas não pequeis, na palavra de Deus, porque amor e a meiguice estão removidos a uma grande distância do pecado. A ira, porém, fica perto do pecado. Talvez, certo irmão cometeu uma falha séria. Precisa ser severamente repreendido. Isso não é coisa fácil. Preferíamos exercer nossos sentimentos de misericórdia do que colocar nossos sentimentos de ira em jogo, pois esta pode cair em coisa diferente com o mínimo de descuido. Dessa forma, não é fácil ser corretamente zangado de acordo com a vontade de Deus. Mesmo assim, aquele que conhece o quebrantamento, homem exterior, pode tratar severamente com outro irmão sem seu próprio espírito ser perturbado, nem a presença de Deus interrompida. Permanece em Deus tanto ao lidar com os outros, quanto na oração. Assim, depois de ter chamado a atenção do seu irmão, pode orar sem qualquer esforço para recolher-se em Deus. Reconhecemos que isto é um pouco difícil. Quando, porém, o homem exterior é quebrantado, torna-se possível, sem problemas. A divisão entre o homem exterior e o interior. Quando o homem exterior é quebrado, as coisas de fora serão conservadas fora, e o homem interior viverá diante de Deus continuamente. O problema de muitas pessoas é que seu homem exterior e seu homem interior estão juntos, de modo que o que influencia o externo influencia o interno. Através da operação misericordiosa de Deus, o homem exterior e o homem interior devem ser separados. Então, aquilo que afeta o homem exterior não poderá alcançar o interior. Embora o homem exterior esteja ocupado numa conservação, o homem interior está tendo comunhão com Deus. O homem exterior talvez ache pesaroso ter que ouvir o tinido dos pratos. O homem interior, no entanto, permanece em Deus. A pessoa pode levar a efeito suas atividades, entrar em contato com o mundo através do homem exterior, mas, mesmo assim, o homem interior permanece sem ser afetado porque ainda vive diante de Deus. Consideremos um ou dois exemplos. Certo irmão está trabalhando na estrada. Se seu homem exterior e interior já foram divididos, este último não será perturbado pelas coisas externas. Pode labutar no seu homem exterior, enquanto, ao mesmo tempo, está internamente adorando a Deus. Ou, considere um pai. Seu homem exterior talvez esteja rindo e brincando com seu filhinho. De repente, surge certa necessidade espiritual. Pode imediatamente enfrentar a situação com seu homem interior, pois nunca esteve ausente da presença de Deus. Assim, é importante que reconheçamos que a divisão entre o homem exterior e o homem interior tem um efeito muito decisivo sobre o trabalho e a vida da pessoa. Somente assim é que a pessoa pode labutar sem distração. Podemos descrever os crentes como sendo pessoas ou únicas ou duplas. No caso de alguns, seu homem interior e exterior são um só. Com outros, os dois foram separados. Enquanto alguém é uma pessoa única, deve conclamar a totalidade do seu ser para seu trabalho ou para sua oração. Ao trabalhar, deixa Deus para trás. Ao orar mais tarde, deve separar-se do seu serviço. Porque seu homem exterior não foi quebrantado, está forçado a aventurar-se e a recolher-se.
A pessoa dupla, do outro lado, tem a capacidade de trabalhar com seu exterior enquanto seu homem interior permanece constantemente diante de Deus. Sempre que há necessidade, seu homem interior pode fluir com força e manifestar-se diante de outras pessoas. Desfruta da presença ininterrupta de Deus. Perguntemos a nós mesmos: sou uma pessoa única ou dupla? Faz toda a diferença, realmente, se o homem exterior é dividido do interior. Se, pela misericórdia de Deus, você experimentou esta divisão, então, enquanto você está trabalhando ou está ativo externamente, você sabe que há um homem dentro de você que mantém a calma. Embora o homem exterior esteja ocupado em coisas externas, estas não penetrarão no homem interior. Aqui está o segredo maravilhoso. Conhecer a presença de Deus é através da divisão destes dois. O irmão Lavrense parecia ativamente ocupado com os trabalhos da cozinha, mas dentro dele havia outro homem que ficava diante de Deus e que desfrutava de comunhão com ele, sem perturbação alguma. Semelhante divisão interior conservará nossas reações livres da contaminação da carne e do sangue. Concluindo, lembremo-nos de que a capacidade de usar nosso espírito depende da obra dupla de Deus, o quebrantamento do homem exterior e a divisão entre o espírito e a alma, ou seja, a separação do nosso homem interior do exterior. Somente depois de Deus ter realizado estes dois processos em nossa vida é que poderemos exercitar nosso espírito. O homem exterior é quebrantado mediante a disciplina do Espírito Santo. É dividido do homem interior pela revelação do Espírito Santo, Hebreus 4:12.